Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo e gratuito de manutenção de celular. Para ter acesso a todas as aulas desse curso, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Então, bora para a próxima aula. Então vamos começar aqui com o manual de serviço do Samsung Galaxy J5, que é o que a gente vai usar aqui para estar aprendendo como fazer a identificação dos componentes na placa, ok? Então como é que vai funcionar a dinâmica aqui? Nós vamos ver aqui como são as siglas, né? Quais são as siglas que identificam cada componente e ver aí o que significa cada uma delas. Você vai precisar entender sobre isso para quando nós passarmos aí para o estudo do esquema elétrico, você ser capaz de identificar cada um deles. Beleza? Bom, logo de cara aqui você já viu que nós temos disponíveis duas fotos da nossa placa de circuito impresso, a frente e o verso. E aí ele já dá aqui de lambuja algumas informações aqui sobre do que se trata cada um desses componentes aqui. Mas não é isso que a gente vai ver agora. A gente vai fazer o nosso estudo em cima do próprio layout da placa. Porque afinal é aqui que estão identificados as siglas dos nossos componentes. Opa, tá gostando do curso de manutenção do celular? E se eu te dissesse que alguns reparos você consegue fazer em menos de 20 minutos e lucrar mais de R$100? A área de manutenção de celulares é uma das que mais crescem no país e você pode se tornar um técnico em manutenção, criando o seu próprio negócio, começando até mesmo na sua casa, nas suas horas livres. Eu fiz uma pesquisa e separei os melhores e mais acessíveis cursos para você se especializar ainda mais e se tornar um expert em manutenção de celulares em poucos dias. Acesse o link que eu deixei embaixo do vídeo ou nos comentários e saiba mais. Então aqui nós temos o layout da placa da frente e do verso aqui embaixo. Bom, vamos começar falando aí como que a gente faz para identificar um CI. Você percebe aqui o seguinte, ó, temos aqui alguns componentes maiores que estão identificados com a letra U no começo, todos eles, U. O que significa? Toda vez que você vê aí algum componente que comece com a letra U, significa que ele é um CI, né? Um circuito integrado. Beleza, no meio de tanto U aqui, como eu vou saber quem é quem? Ó, nesse caso aqui, ó, dá para identificar alguns deles até sem a ajuda aí de um esquema. Por exemplo, esses dois aqui, grandões aqui, eu sei que um deles é o nosso processador e o outro é a memória NAND. Por que eu sei isso? Porque em qualquer smartphone, eles são os maiores CIs que você vai encontrar na placa e geralmente estão aí um do lado do outro. Ok, mas quem é quem? No caso, ele está até facilitando aqui, porque veja bem, ó, o ME5000. Isso aqui é importante salientar que você não vai encontrar grafado no CI. Tanto aqui quanto nos outros componentes. Você nunca vai encontrar esses códigos lá no CI. Isso daqui só serve para você identificar eles no esquema elétrico que nós veremos na segunda parte da nossa aula. Bom, aqui ele dá até uma ajudinha, ó, UME, ou seja, UCI-ME de Memory. Né? Seria então o quê? O nosso CI, né? O memória flash NAND, ok? Aqui nós temos esse UCP3000. Quem que seria? Bom, por eliminação eu sei que esse aqui só pode ser o processador, mas aqui ele também está ajudando a gente, ó, CP de CPU, ou seja, processador. Beleza, aqui ele deu até uma ajudinha, mas nos outros a gente não vê isso, ó, U4004, U1003. Como é que a gente faz para saber, né, qual componente é quem aqui? Bom, nós temos aqui um outro esquema elétrico do nosso LG K10. E como você pode ver aqui, ó, no layout dessa placa aqui, ela não vai estar inteira, ela vai estar toda segmentada. Então, por exemplo, olha só. Aqui nós temos o 2100 e aqui o 3300. Eu sei que um é o processador e o outro é a memória flash NAND. Tá, mas quem é quem? Vamos ver então quem é esse U2100 aqui. U2100. Vamos dar um Ctrl F para procurar e sair apertando Enter. Até encontrarmos isso aqui. É uma lista, tá vendo? Uma lista com a identificação dos códigos e dizendo aqui do lado do que se trata. Então, o 2100, quem que é esse cara aqui? Ó,
IC, Digital Baseband Processor, ou seja, é o nosso processador. E aqui um detalhe interessante. Você viu aqui que está escrito IC. Tá? Por que está escrito IC? Porque, relembrando, né, todo o manual técnico está escrito em inglês. E em inglês não se diz circuito integrado, né, que é o CI. Circuito integrado em inglês significa Integrated Circuit, ou alguma coisa assim. Eu não sei falar inglês, então não note aí, não repare na minha pronúncia. É Integrated Circuit, que no caso aqui é IC. Então toda vez que você vê aí IC, saiba que se trata de um CI, ok? Então essa é uma das formas de você verificar do que se trata cada componente. Por exemplo, o 8400. Quem é esse cidadão aqui? Ó, IC Proximity, né? Ou seja, CI de proximidade. Beleza? Vamos voltar lá para o layout do Samsung e continuar aqui com o nosso estudo. Bom, você reparou aqui, ó, que nos nossos CIs tem esses pontinhos aqui, tá vendo? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Para que é? O que significa esses pontinhos? Lembra que nas aulas anteriores aí de circuito integrado nós falamos aí que o CI ele tem o lado correto de montagem. Então, para que serve esse pontinho? Serve justamente para você se basear e ver aí qual que é o lado certo de montagem. Será que tem na placa? Vamos reparar lá. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui, ó, o pontinho? Então aqui, ele está no canto superior direito, que é o mesmo que a gente encontra aqui na representação gráfica do layout da nossa placa. Relembrando também outra coisa que eu não disse, na verdade, um outro jeito de você saber do que se trata um CI, né? Por exemplo, você chega aqui, ó, e se você reparar bem, deixa eu virar aqui, tem algumas coisas escritas aqui, ó. Por exemplo, nesse aqui está escrito Qualcomm MSM 8916. Então você vai pegar o que está escrito aqui, digita no Google, e aí você muito provavelmente vai conseguir aí achar do que se trata, ó. Qualcomm MSM 8916. Né? Então, ó, Snapdragon 410 Processor, né? Ou seja, esse aqui é o nosso processador. Então essa aí é uma outra forma de você verificar do que se trata o CI, né? Qual que é a função dele aqui na nossa placa. Bom, vamos continuar o estudo aqui, falando então dos nossos componentes analógicos. Quem são eles? Relembrando, são os nossos capacitores, resistores e por aí vai. Então vamos dar uma aproximada aqui, ó. Você vê que aqui no setor de radiofrequência, nós temos aqui inúmeros componentes analógicos espalhados aqui em volta dos CIs. E isso você vai encontrar essa situação em toda a sua placa. Então vamos começar com o primeiro componente, que é o C. Quem que é o C? Né? C significa capacitor, ou seja, isso aqui é um capacitor. E o número que vem em seguida é só o número de identificação dele. Então veja bem, ó, capacitor 1007, capacitor 1318 e por aí vai. Você vai encontrar vários capacitores aqui na sua placa. E por que é interessante você saber isso? Porque no esquema elétrico você vai ver quais são os capacitores que fazem parte de uma determinada linha, né, malha que você esteja aí seguindo para encontrar algum eventual defeito aí que você esteja tentando resolver. Então, por isso é importante você saber fazer essa identificação dos componentes. Por exemplo, esse daqui, ó, C1039, capacitor 1039. Então, se você pegar o esquema elétrico e pedir para você fazer aqui um diagnóstico nesse capacitor, você vai pegar a placa, vai encontrar onde é que está esse capacitor. Então, olha só, nós temos aqui o PA1000, PA é a sigla que identifica Power Amplifier, né, que significa amplificador de potência. Você vai encontrar aqui no seu setor RF. E o capacitor aqui, 1039, quem que seria então? Seria esse carinha aqui, ok? Vamos continuar aqui então. Próximo componente que a gente pode verificar aqui, ó, são os que começam em L. E o que significa, né? O componente aí que começa em L,
Isso daqui se trata de uma bobina. Então toda bobina que você encontrar aí pela placa vai estar identificada aqui no layout como L. Então temos aqui L1034, L1142, temos mais bobinas aqui em cima, tá vendo? E por aí vai. Você vai poder também encontrar um monte delas aí na sua placa. Próximo componente aqui, vamos procurar alguma coisa diferente disso para poder mostrar aqui. Aqui, os R, né? O que significa um componente analógico que começa com R aqui no nosso layout da placa? Significa que é um resistor, né? Encontraremos vários exemplos aí quando estudarmos aí o nosso esquema elétrico da placa do celular. Então o R identifica um resistor. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui? Ó, F2002. O que seria o F2002? F quer dizer que é um filtro, né? Um filtro, ele filtra aqui a tensão proveniente aí da nossa linha. O que mais temos por aqui? Estou vendo aqui se eu encontro um diodo. Você viu que no meio de tanto componente é difícil de encontrar alguma coisa, né? Mas vamos procurando. Enquanto não encontramos um, ó, temos aqui, ó, TP, certo? O que significa TP? TP, em um esquema elétrico, você vai poder encontrar duas coisas. Ou, dependendo do modelo, né, do fabricante, pode se tratar de touchscreen, né, que é a tela sensível ao toque, ou no caso desse daqui, é um TP que significa test point, ou seja, é um ponto teste. Então vamos procurar ele aqui na nossa placa. Antes de mais nada, o que significa HDC? HDC, né, é um conector. Já vamos verificar aí qual que é a função dele aí na nossa placa. Então, deixa eu abrir aqui, um pouco mais para o lado aqui. Olha só. Então aqui a gente tem o conector HDC. Aqui, ó, nós temos um capacitor identificado aqui no nosso layout, C6013. E esses dois pontinhos aqui, ó, são os nossos TP, os nossos test points, pontos de teste. E para que serve isso daqui, ó? Você vê que não tem nenhum componente conectado aqui. É simplesmente uma padzinha na nossa placa aqui. E ela serve justamente para o seguinte, para você poder fazer uma medição aqui de alguma tensão específica que passa por essa linha aqui. Então no meio aqui do circuito vai ter aqui os pontos testes para você poder encostar o seu multímetro e verificar se você encontra a tensão determinada aí pelo nosso manual técnico, né? Pelo nosso esquema elétrico. Vamos continuar aqui em cima então, que eu estou vendo aqui uma outra coisa, ó. Tá vendo aqui, ó? ANT 5003. Tá vendo? ANT 5002 e ANT 5003. Você vê que ele tem um formato aqui peculiar. São esses dois camaradas aqui, ó. Tá? E o que significa isso daqui, ó? Tá vendo que eles são dois conectores tipo um clipezinho? Isso aqui nada mais é do que um conector de antena. Né? Você vai ver aí muito disso daí nos nossos esquemas elétricos também, a partir do momento que nós passarmos para as aulas mais específicas referentes aí aos nossos setores do smartphone. Aproveitando a deixa, tá aqui o nosso sensor de proximidade, certo? Tá aqui, ó, o 5016, porque ele também é um CI, né? Relembrando, o sensor de proximidade é aquele que faz com que o display apague quando você, numa ligação, coloca o smartphone aí encostado no seu rosto, para evitar que você saia aí teclando coisas que não deveria com a sua orelha. Opa, quer se especializar ainda mais na área de manutenção de celular? Então clique no link acima para conhecer os nossos cursos.